Vamos ao vivo então a Copacabana, no Rio de Janeiro, onde o candidato Flávio Bolsonaro começou a discursar a seus apoiadores. Vamos ouvi-lo. Eu estou mais do que preparado para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Eu estou mais do que preparado para enfrentar esse sistema podre, porque hoje o Brasil olha para Brasília com nojo. E vocês já perceberam, tá todo mundo contra mim. Eu não sei qual é o medo que eles têm dessa palavrinha mágica chamada Bolsonaro. E eu sempre disse que não precisa ter medo de Bolsonaro, só precisa ter o quê? Ter respeito. Porque hoje todo mundo vê que Bolsonaro nunca foi ameaça para a democracia. Muito pelo contrário. Nós sempre fomos o último obstáculo para que esse país não virasse uma ditadura de uma vez por todas. E hoje o presidente Bolsonaro não pode estar aqui com a gente. Mas como a televisão está aqui transmitindo, e o que está acontecendo aqui hoje em Copacabana vai passar na televisão para todo o Brasil. Eu quero, junto com vocês, mandar um recado. Imaginem que o presidente Bolsonaro está nos vendo nesse momento. Então vamos homenageá-lo. Um homem de bem, honesto, incorruptível, que deu o seu melhor para o Brasil e que foi injustiçado cantando assim: Volta, Bolsonaro! Pai, essa é para você. Emoção! Ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo e transformar o nosso Brasil. O amor, o patriotismo, a entrega. Bom, a gente acompanha um trecho então desse discurso de lançamento de campanha de Flávio Bolsonaro, que a gente vê ali agora. Me parece que a sua esposa escreve algo ali nas costas, né, na camisa dele, de batom. A gente lembra muito bem, né, dos atos exatamente ali, dos atos antidemocráticos, quando houve ali, né, estátuas do Supremo pichadas com batom e tal. Então, a gente parece que se faz uma alusão ao que aconteceu lá atrás e justamente usando esse batom se escreve: o Brasil vai vencer. E aí, diante de uma mensagem forte ali, trazendo não só o que ele espera representar para o futuro do país, né, professor, mas de alguma forma trazendo justificativas do que aconteceu, né, do que ele chama de injustiça contra o próprio pai, que segundo ele nunca foi uma ameaça à democracia, que é um homem injustiçado, pedindo ali, puxando um coro de volta a Jair Bolsonaro. Para começar esse lançamento de campanha, como é que o senhor analisa esse tom adotado por Flávio Bolsonaro com tantas mensagens até aqui? Primeiro ponto, Patrícia, o tom emotivo, né, que o Flávio está dando neste momento ao lançamento da campanha, obviamente com a referência ao pai, a referência ao principal líder da direita, ainda que numa situação legal que o exclui do processo eleitoral justamente por ter sido condenado. Bolsonaro, acho que nos surpreende esse fato aqui, Bolsonaro continua sendo a principal referência da direita. Ele tem trabalhado, inclusive, para se manter
como essa referência e não perder o capital político da família. Vamos lembrar, o governador de São Paulo, Tarcísio, cogitou ser candidato à presidência da República, mas acabou recuando porque entendeu que sem o apoio explícito de Jair Bolsonaro ele teria uma missão mais difícil, né? A própria Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, hoje está tendo algum atrito com o Flávio e com os filhos de Jair Bolsonaro, justamente por eventualmente não se sentir representado por ter um projeto de poder próprio para o futuro, não falando na eleição de 2026. Então, Jair Bolsonaro, dessa forma, continua sendo o principal líder da direita e é esse capital político que o Flávio, neste momento, está tentando explorar também, insisto, de forma inteligente, né? Ou seja, se o Flávio hoje é competitivo, segundo dados das pesquisas, é porque ele tem o sobrenome Bolsonaro, e é principalmente porque Jair Bolsonaro colocou numa carta, inclusive, de forma explícita, que o candidato de Jair é Flávio. Então, nada mais lógico do que ele explorar essa condição de filho de Jair Bolsonaro. E aqui outro ponto também simbolicamente importante, é a esposa dele participando da campanha e estando sempre ao lado do candidato. Em todo evento que tem, a esposa de Flávio Bolsonaro aparece, e é justamente o que ele precisa para, de alguma forma, equilibrar essa ausência de uma mulher dentro da chapa que ele conformou. Ele acabou escolhendo um deputado de Alagoas, mas não foi uma mulher como ele tinha sinalizado, né? Então, ele certamente tentará, de alguma forma, equilibrar essa falta do caráter feminino na campanha com a participação da mulher bastante presente em cada ato em que ele participar. Ele está ao lado ali da Fernanda Bolsonaro, sua esposa, com quem é casado há 16 anos. Ambos têm 2 filhas, né? Tem 2 filhas juntos. Vamos ouvir mais um trecho, então, agora, do discurso de Flávio Bolsonaro, ao vivo, direto da praia de Copacabana. Você não tem mais soberania hoje sobre a sua casa, não tem soberania na sua rua, não tem soberania sobre a sua vida. E o atual governo, que ainda corta a verba das Forças Armadas, mais de 4,2 bilhões. E é um dinheiro que foi cortado para proteger as nossas fronteiras. Os fuzis continuam entrando pela fronteira do Brasil com a Bolívia, assim como as drogas que vêm parar aqui no Rio de Janeiro, vão parar no Amazonas. Eu te pergunto, quem tem soberania aqui no Complexo do Alemão? O governo ou o Comando Vermelho? Um governo que não tem a capacidade e não tem também a vontade de defender a soberania de quem mora aqui no Brasil. Não tem condições de manter a soberania sobre o seu próprio território. Ou está fechado com o crime organizado, ou é muito incompetente. E eu quero começar dizendo o seguinte: eu vou resgatar a soberania do Brasil, porque eu vou tratar PCC, Comando Vermelho e milícia como organizações terroristas. Essas pessoas que moram aqui numa favela no Rio, que é dominada pelo Comando Vermelho, ou você que é do Ceará e está me ouvindo, e mora no bairro de Morada Nova, e teve que deixar sua casa junto com a sua família, porque o Comando Vermelho mandou você sair de casa, e você não tinha para onde ir, teve que ir para casa de um parente, para casa de um amigo, ou ir morar na rua. E pior, o governo do Ceará. Bom, tá aí acompanhamos mais um trecho do discurso de lançamento de campanha de Flávio Bolsonaro, falando ao vivo aos seus apoiadores, a milhares de apoiadores que se reúnem agora na praia de Copacabana, palco já de outros atos políticos do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.